Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde a entrevista tem pitadas de diversão e muita curiosidade. Eu sou Marco Souza e hoje o nosso convidado é o luthier Lucas Emanuel. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. O Lucas sergipano é conhecido por seus instrumentos musicais, principalmente os violões e cavaquinhos. Mestre da arte de transformar madeira e ligas de metal em som. Vou começar te fazendo uma pergunta. O instrumento personalizado é a fotografia da alma do músico? É bem isso. A gente costuma dizer que nós somos materializadores de sonhos, né? A gente transforma o sonho do músico, do artista, ou até do entusiasta, em realidade, né? Então, nós temos um privilégio gigante em poder proporcionar essa materialização para o artista. Eu vou falar um pouco sobre essa profissão, o luthier. O luthier é um termo francês, né? O luth. Isso. É utilizado para designar um profissional que constrói os mais diversos tipos de instrumentos, podem ser de cordas ou não, acústicos, elétricos, melódicos, harmônicos, de percussão. Quando foi que você percebeu, você foi metalúrgico, né? Isso. Como é que você percebeu assim, não, vou ser luthier? Como é que foi isso? É uma história um pouco inusitada, porque ela nasceu através de uma frustração. Eu contratei um serviço e o serviço não foi bem aquilo que eu gostaria, né? Então, eu lembro de uma frase que eu disse a mim mesmo, disse, se esse cara faz isso e é procurado, eu vou fazer melhor que isso. E daí eu comecei a estudar bastante, né? Na minha infância eu tinha muito contato com arte. Desde muito novo eu tinha essa vocação por coisas manuais. Então, acho que juntou a experiência na metalurgia, né? Eu trabalhava com caldeiraria, com medidas de precisão, altíssimas precisão, e com a aplicação na madeira, os estudos que eu vinha fazendo, foi um pouco, meio que uma transição. Meu pai, ele era restaurador de móveis, então também já tinha isso no sangue, né? Meu pai já reformava alguns pianos, o acabamento, né? Verniz e tal. Então isso meio que já estava no sangue. Você era tinha um pouquinho de cupim, né? Isso. O cupim ali já... Madeira, então, já fazia parte. E mesmo assim, você teve algum mestre, alguma pessoa para te direcionar ou foi autodidata? Então, no início, o luthier, pelo qual eu tive uma certa frustração, ele disse que ia me ensinar, mas a vida do luthier é sempre muito corrida, né? Tem que atender muita gente. Então, eu percebi que não ia acontecer. Então, eu comecei a estudar por conta própria, né? Estudava bastante através da internet, como se construir instrumento lá fora, nos Estados Unidos e mundo afora. Mas o contato em si, eu ainda não tinha muito. Foi quando um amigo meu, José Nunes, ele me apresentou uma entrevista onde quem estava sendo entrevistado era o Mestre Passos, lá em São Cristóvão. Uhum. E lá ele dizia que já tinha ensinado a muita gente e que nunca tinha cobrado nada, né? No dia seguinte eu estava lá em São Cristóvão. Oi, tô aqui. Fui bater lá na porta dele, né? E a princípio ele muito atarefado, ele não podia naquele momento estar me ensinando. Só que eu já levei um instrumento lá, meu mesmo, que eu já tinha dado uma futucada, já tinha feito alguma coisa. E ele observou e ele disse, olha, você já tem uma noção. Então, tudo que você tiver dúvida, pelo menos vem aqui que a gente tira. E até hoje eu vou lá. Já faz mais de 18 anos. E hoje ele é como se fosse um pai para mim. A gente troca informações, né? Hoje a gente, por pesquisar muita coisa fora, né? O mundo afora, leva uma informação, a gente troca essa experiência, é sempre muito gratificante. Eu entrevistei aqui o Barata do Cavaquinho. Excelente. E ele trouxe vários instrumentos aqui e foi interessante ver os tipos, né, a variação de 4 cavaquinhos com 4 sons diferentes, Isso. com 4 formatos diferentes. Esse jeito do brasileiro, o cavaquinho que vem de fora, vem de Portugal, mas está associado à música brasileira. O músico brasileiro, a dificuldade que ele tem também ajuda o luthier brasileiro, porque tem que juntar, tem que se virar, né? Com certeza. Eu lembro que no Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, o Parando no Sucesso, dizia a dificuldade de ter equipamento.
Sim. Sempre tiveram muita dificuldade de comprar equipamento. Então tinham que fazer. Vinha uma guitarra velha. Isso faz com que o luthier também seja o luthier brasileiro, sergipano, seja hábil a esse ponto. A gente tem que inventar o instrumento, a gente tem que construir, porque a gente não vai ter acesso. Entende isso? Exatamente. É o que mais tem. É isso. Hoje um pouco menos, né? Que hoje, através da internet, você tem acesso a comprar algumas ferramentas. Mas mesmo assim, o mercado é muito escasso. A maioria das ferramentas é gambiarra mesmo. A gente vê a necessidade... Fabrica a primeira ferramenta para depois fazer a peça. Exatamente. Por isso que na história da luthieria, principalmente aqui no Brasil, a maioria dos grandes nomes na luthieria, eles vieram da indústria. Eles têm noções em ferramentaria, sempre tem aquele viés que trabalhou com projeto, medida de precisão, né? Tem que ter esse conhecimento, ajuda bastante a desenvolver. O luthier, ele necessariamente só fabrica ou também faz outros tipos de serviço? Então, o luthier, né, que vem do construtor de alaúde, antigamente era essa designação, né? Mas hoje nós temos muitos luthiers de manutenção, né? A gente já classifica todos como luthier também, né? Eles reparam. Porque em alguns casos ele tem que fabricar a peça, né? Ele tem que recuperar, né? As da manutenção, geralmente, os de manutenção, geralmente, eles compram, né? Vai no mercado. Agora, aquele que constrói é aquele cara que é mais jeitoso, conhece um pouco da mecânica das coisas. Então, eles fabricam uma pecinha aqui, outra ali. O luthier aqui no Brasil, ele é uma peça rara ou a gente encontra ainda? Tipo, pelo menos em cada capital, a gente vai encontrar um luthier. Tem um mercado ainda, com tudo, essa importação que a gente tem hoje? Sim. Tem mercado. Luthier realmente é uma peça rara, porque aqui em Sergipe mesmo, se eu não me falho a memória, acho que só tem 11 para atender todo o estado. E é pouco. E fora também, vem gente de fora, né? E vem muita gente de fora, tá? Vem muita gente de fora. Então, tem aquele luthier que só faz manutenção, tem aquele que trabalha mais com pintura. Poucos são aqueles que constroem do zero e também faz a manutenção, repara. Eu tenho a felicidade de ter passado por todas essas áreas e hoje a gente está limitando um pouco a questão de reparo de instrumentos, porque demanda muito tempo, para concentrar nas nossas construções, da nossa própria marca no estado. Essa relação vocês com o músico, ele acaba sendo igual de médico, né? Sim. Ele cria o vínculo, vai vendo o seu estilo, mas você como luthier precisa também se adaptar ao estilo do músico para poder fazer aquela construção quando ele encomenda um instrumento. Precisa entender também. Esse é um ponto muito interessante, porque você tem que ter a sensibilidade de entender o sonho de quem está do outro lado, né? Então, você tem que ter a sensibilidade, você tem que expor as limitações que a questão técnica impõe, né? Às vezes frear um pouco o ímpeto do músico, Isso, né? Isso né? Não vai dar certo. Você quer... Isso, exato. Então, existe aquele relacionamento, né? Nesse período embrionário para que venha nascer esse instrumento da melhor forma possível. Eu lembro de músicos, assim como o Prince, ele tinha umas guitarras desenhadas exclusivamente para ele, vinham com desenhos. Já outros, eles têm as marcas, apesar, tipo, o David Gilmour com a Fender, né, do Pink Floyd, ele, mesmo estando com a Fender fabrica somente para ele. As fábricas, porque você é um luthier ou artesão, Sim. mas as fábricas ainda têm, eu soube, você pode me corrigir, a Tajima, que é um fabricante nacional, voltou a ter uma série que ainda ela vai ser acabada à mão, porque antigamente ela estava numa fase de maquinário, dizem até que ela perdeu a alma, aquele brilho, e ela retornou agora com uma série que ela vai ser feito acabamento à mão. Os fabricantes mantêm os luthiers ainda ou é uma marca ou outra que tem? Nós temos poucas marcas, né, no mercado. Então, você citou a Tajima, ela fez muito correto em resgatar aquele jeito peculiar de construir instrumentos. Vamos falar que com qualidade, né, uma qualidade diferenciada. A indústria ela vai fazer aquele instrumento em série, mas aquele cuidado com acabamento,
buscando extrair o melhor, sentindo a vibração da madeira, né? A questão mecânica, né? Que isso influencia no sustento do instrumento. Eu acho isso muito assertivo para Tajima. Você falou de madeira, eu queria entrar nesse aspecto, né? Porque falando de violão, cavaquinho, guitarra, madeira. Isso. Só que uma que o Barata trouxe, que ele tem um acabamento de fibra. Tem uma Certo. parte de fibra. Eu até sou um pouco relutante a isso. Músico de horas vagas. Vou começar por um ponto. Falando, a gente tem madeira. Certo. Madeira a gente fala aí meio ambiente, não tem como fugir. Esse cuidado, o meio ambiente, os movimentos ecológicos, eles têm limitado a deixar algumas madeiras disponíveis no mercado, ou vocês ainda conseguem madeiras raras? Isso tem atrapalhado ou ajudado? Hoje nós ainda encontramos madeira certificada, tudo legal. A gente consegue sim encontrar. Então não é problema. No passado a gente tinha em abundância, né? A gente fazia com uma quantidade maior, mas a gente consegue construir ainda. Tem madeiras específicas ou qualquer madeira pode virar um instrumento? Qualquer madeira pode virar um instrumento. Umas melhores, outras não tanto, mas tem potencial. Eu pensava que tinha madeiras próprias para fazer o violão. A gente fala muito de jacarandá, embuia, o cedro. Pensava que eram só essas. Não. Elas são, assim, madeiras de excelente sonoridade. São madeiras de lei, economicamente muito caras, muito valorizadas, né? Então isso faz com que o valor do instrumento ele tenha uma margem bem interessante. Porém, o Brasil é riquíssimo em diversidade de madeiras. Eu ia te perguntar isso, a gente levantar. Nossa, é uma infinidade, entendeu? Então, eu sou do tipo que eu reciclo muito madeira. Entendeu? Então, tem aquele móvel velho que está jogado. Alguém diz, eu tenho um móvel lá na casa da minha avó que eu vou jogar fora. Então, a gente pega essas madeiras e a gente sempre experimenta, né? Ela para fazer, ela precisa passar por um tratamento ou ela natural já consegue isso? Porque a minha pergunta é porque, assim, a madeira, ela vai influenciar no som, né? Sim. Ela vai vibrar ou não, Então, para isso, ela natural pode ser usada ou precisa de um tratamento, um banho, alguma coisa? O que a madeira precisa para construir um instrumento, ela precisa estar estável. Ela não pode estar com umidade resinosa ainda, porque a madeira ela tem aquela propriedade de contrair, né? Ela contrai, ela tem aquela plasticidade, né? Então, quando ela fica seca no ponto, ela estabiliza. Então você não vai ter problema com rachadura, entendeu? Uma colagem, a madeira vem a deformar porque ela ainda está naquele processo de estabilização. Então a madeira ela vai passar 3, 4, 5 anos. A partir daí ela já... É possível, Lucas, que a gente tem alguma madeira escondida aí nas nossas florestas que ainda não foi descoberta? Nossa. Deve ter muita coisa. Eu não duvido e estou ansioso para que... Lá fora, que tipo de madeira é utilizada? Ela se usa... O santo grau para construção, por exemplo, de violões e guitarras ainda é o nosso jacarandá brasileiro. Eles compram aqui para fazer lá. Ainda hoje você encontra. Às vezes a gente quer comprar aqui, a gente meio que... Um pouco difícil de achar, mas uma ligação lá tem. Aqui. Mas lá tem. Lá tem. Né? Então, o jacarandá é cobiçado. É incrível. Ele tem qual a particularidade dele? Ele tem a característica de... Ele amplifica um pouco o timbre. Né? Ele traz um som um pouco orgânico, um pouco aveludado ao instrumento, né? Então, para a construção de violões é o que há de melhor ainda, em todo mundo, sem exagero. Falando nisso de madeira, eu lembro de um caso em 2015, ainda vivo, o baterista do Rush, Neil Peart, para comemorar os 40 anos da banda, foi utilizado uma madeira de uma árvore romena que estava dentro de um lago com 1.500 anos. Sim. Esse tronco para fazer o corpo da bateria dele. E isso a marca, a Ludwig, fez toda uma publicidade em cima.
Eu vou fazer uma pergunta, pode ser boba. Isso é marketing ou uma madeira dessa vai entregar um som único? Acredito que seja um pouco de cada, né? O marketing ele é sempre bom, né? Para poder vender, eles precisam vender. Mas a madeira, ela imersa, ela vai absorver muitas propriedades, muitos minerais. Então, aquilo altera o estado mecânico dela. Né? Então, provavelmente, acho que para um corpo, não é muito minha área, mas o corpo de uma peça de bateria, ela tem que absorver o mínimo de vibração, tem que refletir. Então, posso dizer que a madeira ficou bastante rígida, né? Para poder... Esse tempo na água pode ter feito isso. Isso, porque ela vai receber os minerais. Você faz tratamentos na madeira, algum tipo, ou ela vai crua? Não, geralmente como nossas madeiras geralmente são madeiras de demolição. São madeiras que estão já secas, estáveis, naturalmente, de muitos anos. Então, para a gente é mais simples. A gente já pega ela e está pronta para uso. Então, a fabricação hoje é reciclável, assim, né? É bastante. Eu não sei até quando, mas a gente sempre dá prioridade a estar reciclando madeiras. Já bateu assim, vou pegar aquela porta e vou fazer um braço. Bate assim aquela vontade. Nossa, tem. Você não pode ver uma madeira, né? Exato. Ó, deixa a minha mesa aqui, porque deu um trabalhinho de fazer. Olho nela aqui, viu? Tem isso, você olha, dá aquela, fica ali mexendo. Aquela madeira, será que é boa? Falar uma peculiaridade lá do Mestre Passos, lá de São Cristóvão, de onde eu aprendi, né? E aprendo até hoje. O primeiro instrumento que eu construí lá foi um cavaquinho. E o tampo desse cavaquinho, ele era o reaproveitamento de uma tábua harmônica de um piano que não funcionava mais. Então, eu já comecei reciclando. Só que uma madeira muito bem envelhecida e era um abeto, né? Um abeto que é uma madeira muito sonora, madeira de fora. Então, já comecei reciclando, transformando. Então, a tampa de piano virou uma tampa de um cavaquinho. Um tampo de um cavaquinho. O segundo violão já foi também outras partes de um piano. Fiz lateral e fundo e a sonoridade sempre muito boa. Então, eu gosto de adentrar nessa... Eu vou fazer um paralelo da gastronomia com o luthier. Tem uma série na Netflix chamada Chef's Table. E a série nova está falando sobre macarrão. E o primeiro chefe, ele vai para a Itália para fazer o rolo de macarrão lá. Nossa. De uma madeira específica, de um tamanho padrão, e mostra no processo a perfeição que fica, porque ele diz que se tiver uma rebarbazinha, quando ele abrir a massa, vai marcar a massa. Essa particularidade, os músicos te procuram para fazer um instrumento. Eles querem isso, o detalhe, o refinamento num pedaço do violão ou do cavaquinho. Tem. Os músicos, eles quando vêm a nossa procura, né, o que tem potencial para construir um instrumento, eles já estudaram bastante, eles já sabem bem o que quer, desde a escolha da madeira, a estética, o tipo de verniz, o captador, se vai usar ou não. Então, eles já chegam com uma ideia, né, pronta, e a partir daí a gente conversa e monta esse projeto. Cada músico ele teria a sua particularidade. Então, isso vai influenciar... Pode influenciar o tamanho do músico, o tamanho da mão? Ele sim, tem isso? A questão é ergonômica, né? Então, as pessoas que têm mão um pouco grande, é necessário que a gente faça uma escala um pouquinho mais larga, senão o distanciamento das cordas fica muito próximo e aí atrapalha a desenvoltura, né? Então, nessa hora, um músico profissional num patamar maior, o ideal, então, ele tem um luthier para fazer o instrumento dentro do padrão dele, né? Que isso pode influenciar, atrapalhar, então, né? Isso. A performance pode ser comprometida, sim. Na hora de fazer esse instrumento, você falou um pouco, vocês têm, então, uma conversa, um briefing de entender como vai ser o projeto, qual vai ser a madeira. Você também direciona, isso aqui não vai dar certo? Sim, sim. Tem isso também? Tem toda essa troca de informações, porque alguns aparecem e, tipo, eles só têm uma ideia na cabeça, então, uma estética, às vezes. Eu quero um violão com fundo escuro, né? Então, e aí? Bom, a gente vai olhar as madeiras, então a gente tem aqui
o jacarandá, nós temos a embuia, tem um louro preto. E aí, através daí, a questão do orçamento, né? A gente vai ajustando até chegar na... A madeira, vou te fazer várias perguntas leigas. A madeira, o estilo musical tem um tipo de madeira? Pode acontecer como... Sim. O flamenco, por exemplo, ele tem a peculiaridade, né? O violão flamenco, eles geralmente usam um tipo de madeira europeia para que a característica fique bastante próxima ao instrumento criado na Espanha, né? Os espanhóis são referências em fabricação? Com certeza. Torres era espanhol, né? O violão vem de lá. É porque eu falo de violão, eu só vem na minha cabeça assim, lá fora. Martin Cole, Taylor, sim, só assim, né? Mas os clássicos são... na verdade surgiu, né? Esse modelo de violão foi na Espanha, né? Hoje nós temos as vertentes do violão. Bom, a gente tá falando e aqui a mesa tá cheia de peças, aí eu queria ter uma aulinha. Opa. Uma aula privada, gente. Tô com o luthier para me tirar essas dúvidas todas. Vamos do processo. Cheguei aqui, Lucas, prazer, eu quero fazer um cavaquinho, vou aprender. Depois que Barata deu um show aqui, eu fiquei aqui legal, eu tenho que tocar um pouquinho de cavaquinho. Ele é fantástico. Como é que eu faço? Como é do início? Já definimos, eu quero um cavaquinho de tal jeito. Primeiro passo, você vai para uma madeira bruta, um bloco, né? Isso, a gente pega uma prancha. Primeiro a gente, na questão acústica, né, a gente quer saber sobre o timbre que você precisa extrair. Né? Eu quero tocar choro, eu quero tocar samba de roda, eu quero tocar swingueira, entendeu? Então, a partir daí, a gente começa a definir o tipo da madeira, né? O tamanho do corpo, porque o Barata falou isso, né? Isso, que tem a influência da caixa. A caixa de ressonância. Ressonância, isso. Ele falou sobre isso. Né? Então, através daí, a gente começa a ter um direcionamento. Eu quero com essas características sonoras, mas eu quero um cavaquinho branquinho, mais clarinho, eu quero um mais escuro, eu gosto assim. Então, a gente vai pegando as madeiras, né, que vem a ter essa estética, e aí a gente manipula ela para poder ter o timbre desejado, né? A primeira parte que é construída, qual é? A gente começa pela caixa mesmo. Pela caixa seria caixa. Isso aqui, né? Bom, como é que... Isso. A gente corta as madeiras, nós cortamos as madeiras, tiramos lâminas muito finas. Isso aqui seria isso aqui. Isso. Vou pegar aqui o fundo aqui primeiro, né? Então a gente deixa, lixa, calibra ela até ficar na espessura adequada. Ela tem que ser uma espessura única, não pode ter... Então, alguns constroem, mas esteticamente, por questão de equilíbrio das peças, é interessante a gente espelhar, a gente chama de espelhamento. Corta um pedaço, divide ao meio, a mesma informação dos veios da madeira de um lado, ele também vai ter no outro. Então, isso faz com que o instrumento fique mais equilibrado. Menos cola, melhor. Menos peças, melhor. Isso. Né? Quanto mais leve o instrumento acústico, mais ele vai vibrar. Mais grave também ele pode ter. Aí tem que fazer esses reforços. Isso é o fundo. Isso aqui é o fundo de um cavaco. Aqui tem uma ornamentação, né? Uma filetação no fundo. Aqui na frente, desse lado, nós temos a gente chama de barras. Nós chamamos de costela. Sustentação, isso evita que o instrumento fique muito com fundo mole e de repente ele pode deformar. E também ele ajuda que a vibração ela passe de um lado para outro. O instrumento ele tem que vibrar por completo. Né? Uns luthiers gostam de construção que o tampo seja responsivo, aquele que vibra e contribui com o timbre. Outros já gostam de uma construção mais travada, onde o tampo, que é o maior diafragma do instrumento, né? Que é essa parte aqui. Aí já é a frente. Aqui já é a frente, é um tampo. Uma madeira muito leve, pode observar que ela é super leve. Parece uma folhinha de papel. Parece uma folhinha de papel. Ela recebe também umas barras. Aqui a gente coloca o leque harmônico. Então, quanto mais leve, mais ele vai vibrar. É isso que eu te perguntar. O ar que vai ficar aí dentro é fundamental, então, né? Para vibração. Exatamente. Menos paredes, mais o ar vai vibrar. Propagação de vibração interna, acústica, né? A acústica começa a funcionar Mas bem. O estilo musical pode definir ter mais ou menos vibração? Sim. É bem peculiar. Hoje, na construção de cavaquinho, nós estamos construindo
nossa maior pedida, são instrumentos mais equilibrados, para atender aquele público profissional que Tem toca que com tocar tudo. banda, toca com banda e faz em gravação. Que o instrumento, ele, quando tá junto dos outros, ele consegue se sobressair. Um cavaco, por exemplo, que você toca com os amigos na rua, mais grave, ele, quando vai tocar com banda, eles se embolam, fica bem apagado. Então, hoje os profissionais estão nos procurando porque eles estão gostando dessa característica bem equilibrada do timbre do cavaco. Bom, você aí tem fundo e tampa. Isso aqui é o quê? Então, eu trouxe essa... Aqui é uma roseta de violão, tá? Que é o mosaico que adorna... Seria isso aqui, né? Isso, ele adorna a boca do instrumento. Aí, no caso, é a parte estética, mas... Isso. E como é que é feito isso aqui? Então, essa aí é uma roseta industrial e... Vou mostrar aqui nessa de cá, porque eu acho que pega um ângulo melhor. É bem acabado, parece feita à mão isso aqui. Não, essa é industrial, né? Já é um processo mais industrial. Agora, uma excelente construção, feita aqui no Brasil mesmo. Nós temos fabricantes isso dessas já... rosetas. E ela, qual é a função dela? É só decorativa? Não, ela tem uma função muito importante, que é evitar que aconteça rachadura no tampo. Porque, diferente de um instrumento laminado, o tampo maciço, ele tem as suas fibras, né, radiais em uma direção. Então, por algum motivo, se acontecer uma rachadura, a parte mais vulnerável do instrumento é a boca. Então, ela vai começar por aqui. Colocando a roseta, instalando ela incrustada aqui, ela evita essa rachadura. Então, além de estética, ela também é estrutural, né? Pode ser colocado qualquer outro tipo de material para decorar isso? Sim. E isso pode interferir no som positivamente, não? Ela tem essas duas funções. Estrutural, né? Evitar a rachadura do tampo. O nome disso aí é o corpo. Aqui a gente chama de corpo também, aí tem, né? Uma caixa de... Tem outros materiais que você colocou aqui. Essa aí é o famoso cavalete, né? Isso. Ele também tem... É uma peça fundamental ou só ali é para segurar as cordas? Não, ele é fundamental. Ele tem que ser de uma madeira com densidade alta para que ele não absorva vibração, né? Então, ele recebe a vibração das cordas e ele tem que transferir para o tampo, que é o diafragma, né? Isso, com a menor perca de vibração possível. Então, o jacarandá da Bahia, o ébano, né, são as melhores madeiras mais famosas que nós temos no mundo para essa aplicação. Essa madeira brasileira, então, há séculos está viajando o mundo, né? Muito instrumento. Não vieram só buscar para o Brasil, vieram pegar madeira e fazer violão lá. Rapaz, está espalhado o mundo afora e ainda, acredite, é o santo grau, é o jacarandá brasileiro. Hoje se usa muito indiano, né, porque lá eles estão explorando muito agora, mas o jacarandá brasileiro ainda está em primeiro lugar. Essa peça, Lucas, é o... Esse aí é o espelho, ou a escala, né, do tá. instrumento, onde ficam os trastes, onde são milimetricamente bem distribuídos os slots dos trastes, senão o instrumento ele não afina. E isso aqui, ela tem, para cada músico, então ela teria a largura, a largura, né? Isso aqui a gente... Aí você vai fazendo, vamos lá, você tem tampa, o corpo, tem esse pedaço, isso aqui é uma peça única também, essa lateral? Essa lateral, ela é feita por faixas, né? A gente pega as faixas, nós cortamos ela bem fina, calibramos, e através de um método de aquecimento, né, a vapor, a gente consegue moldar. Ela vai ficando molinha. Isso, a gente vai moldando ela na forma, então ela dá essa curvatura, fica com essa silhueta de princesa. Corpinho de violão. O famoso corpinho de violão. Aí, assim, na hora de juntar tudo isso, você uma cola, uma resina, como é que junta tudo isso? Porque fica eterno, né, essa colagem. Exatamente. Mas, né, que material é utilizado aí? Eu tenho a felicidade de manter a construção antiga, né, a pré-guerra, né, que é a construção do instrumento com colas orgânicas, feita de ou bucho de pescada, ou colágeno tirado de cartilagem animal.
É uma cola que ainda nos traz um excelente resultado sonoro. Aí tem a indústria que usa cola, né? Isso. Mas o resultado... A cola vai interferir na sonoridade? Vai? Exatamente. Uma cola muito macia, ela vai roubar a vibração. Então, quanto mais rígida a cola, mais essa vibração ela vai passar de uma parte para outra do instrumento, né, da lateral para o fundo, e vai ter essa junção de vibração que compõe o timbre do instrumento. É isso aí, eu não sabia. Juntou tudo, então a gente vai ter aquilo ali. Aí aqui nós já temos um cavaco pré-pronto, precisamos só de alguns detalhes de lixamento, uma resina. Daqui, vamos lá. Cheguei, conversamos. Você tá com o tempo, porque você é um cara muito procurado. Você tá com o tempo, a gente definiu tudo, falei o meu estilo, definimos a madeira, você fazer todo esse processo, passa por isso até ele ficar pronto. Quanto tempo demora? Geralmente a gente pede, né, 2 meses para a entrega do instrumento. Não se leva exatamente 2 meses. Uma margem. É uma margem, porque a parte de acabamento de verniz é a mais demorada, né? Eu tenho tenho curiosidade de músico, no corpo ali, com essa junção, braço é uma peça única, né? Isso. É uma peça única. Isso. Não pode ter nenhum tipo de cola, que senão ela arrebenta. Essa junção toda, ela vai ter que ter uma resistência muito forte, porque a gente tem das duas pontas um cabo esticado que a tendência é estourar. E só esses reforços são o suficiente para manter? São reforços que atendem bem, mas hoje nós temos a colas, né, com altíssima resistência, e as colas orgânicas do passado, elas ainda trazem a mesma resistência, né? Então, a cola em si, ela atende a necessidade. Eu vou chamar você, então, de um luthier old school. Isso, eu gosto de ser... de ter essa peculiaridade do passado na construção. Esse corpo, então, ele já está indo para a fase final. Aí vem verniz. Também são naturais? Nós temos goma laca, nós temos nitrocelulose, que tem uma composição mais natural, mas o cliente às vezes pede o verniz PU, o verniz fosco, né, que é o verniz de poliuretano. Eles são muito mais resistentes ao risco, né? Ao risco, né? Então, ao contato com Mas a vibração, aquele efeito, tem alguma coisa? Eles roubam um pouquinho. Então, né? Quanto mais natural... Melhor. A gente costuma dizer que o acabamento ideal seria não ter nada. Ser cru, desse jeito? Isso, porque então seria como os violões da Martin Cole, que eu já vi alguns que ainda são bem madeira mesmo, não tem nada. Isso, mas eles têm ali ainda um enceramento bem fino. Eu fiz uma reforma de um Martin e eu vi que ele tem ainda essa resina, né? Ele aparenta não tem nada, mas ele tem um acabamento. É mito ou verdade? Algumas particularidades de músicos e aí pode também vir da orientação de um luthier. Ar-condicionado, o calor, o jeito de colocar boca para baixo, boca para cima, isso vai interferir na vida útil, no som do instrumento? Isso é mito ou é verdade? Não, isso é verdade. É muito verdade. A madeira, ela é orgânica, então ela contrai e dilata, né? Então ela está sempre variando. Então, um ambiente com baixa umidade, a madeira ela vai contrair e provavelmente ela vai rachar. Se ela não foi construída em um ambiente com umidade controlada e ela ela foi exposta a uma umidade abaixo daquilo que ela foi construída, provavelmente esse instrumento vai rachar, entendeu? Então, outro ambiente com muita umidade, a madeira vai receber aquela umidade, vai sugar e aí ela vai vibrar um pouco menos, ela está pesada, digamos assim, né? Então, a forma de colocar o instrumento vai interferir na questão mecânica, né? O braço pode empenar. Então, todas essas regrinhas, elas têm que ser seguidas a risco. Então, assim. Não deixar no carro, o que ele deixa no carro. A maioria dos instrumentos que nós recebemos lá, estava no carro. Tá. Então, não deixa no carro, o mínimo possível. Quem tiver um instrumento pode guardar, assim, tem um lugar bom para guardar em casa, longe do sol, ali da janela, ou de uma área quente, ou não pegando diretamente um ar. A mão, o suor estraga o instrumento?
Se o instrumento for com acabamento de nitrocelulose ou goma laca, sim. Né? Então, dá aquela higienizada na mão, terminou de tocar, passa um pano de microfibra para tirar aquele excesso. Lucas, existe músico que tem mais excentricidade do que técnica na hora de fazer um instrumento? Ah, com certeza. Você tem que controlar esse pessoal. Tem que controlar, sim. Tipo assim, qual é a maluquice já aparecendo pra você? Mas aparece muita coisa lá e a gente querendo construir instrumento com formatos... Só pra fazer o formato. Isso, né? E tipo, que acha bonito, né? Não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo. Mesmo assim, a gente tem que sonhar com o cara, né? Tem que dar aquela... E tem cliente que participa do processo, fica ali desde o início, como se fosse uma planta que ele quer crescer. Se deixar, a maioria, eles querem. Dorme no ateliê. O ateliê para o músico é a Disneylândia, né? Então ele respira naquele universo magnífico que tem vários tipos de instrumentos, um universo que uma diversidade de madeira que ele nunca sonhou que tinha, as peculiaridades de medida, né? Abandona o projeto no meio do caminho quando vê um outro? Às vezes, sim. Tem? Eu tô construindo um corpo para uma guitarra lá que já foi modificado 3 vezes. Então, a gente enquanto não invernizou, tá aberto. Tá valendo tudo. Tá valendo tudo, né? Eu já vi vídeos assim em TikTok, que é uma forma, aí enche de lápis, sim, serra, depois inverniza, faz uma guitarra daquilo ali. Vai funcionar aquilo? Funciona sim. O timbre da guitarra, os instrumentos maciços, né? A madeira ela influencia muito pouco, né? Então, hardware e captação são os que mais carregam, né, o timbre do instrumento. A corda também é muito influenciável. O aço com que a corda é composto é fundamental. Você também. falou isso. A corda faz parte do teu processo também de fabricação? Ela vai... Ou a corda não influencia? Não, faça um instrumento, você escolhe a corda. Isso, geralmente é assim, cada um gosta de um timbre. Mas tem... eu lembro que guitarra a gente tem um limite de calibragem, a gente vai de 0,7 a 0,13. Sim. Aí tem que mexer em tensor. O violão não tem tensor, né? Hoje a gente constrói já com tensor, já para não ter aquele problema de empenho de braço e ter que estar... E no cavaquinho ele precisa... O cavaquinho, ele tem essa característica que é bem interessante. A gente já constrói o instrumento com esse reforço, que é de uma madeira mais rígida, que é para dar essa estabilidade. Então, eles não têm mais aquele problema de Você tem empenho. um cavaquinho aqui pronto, né? Isso. Queria ver ele acabado, como é que é... Como que ele fica? Esse aqui eu peguei com um amigo lá que eu construí para trazer para vocês, para mostrar para o pessoal. Já tem um tempo que foi construído. Ele tem... Eu vou deixar aqui assim pra gente ver. Então ele tem a roseta, né? Isso, a roseta. E aí ele tem aqui ao redor também. Como é que faz isso? A gente chama isso de filetação. Nós compramos pronto ou construímos também essa ornamentação e colocamos, né? É feito, a madeira é rebaixada e ele é incrustado também. Aí tem todo aquele acabamento que você falou, né? Do lado e o corpo aqui com aquele reforço. Exato. Ele quase não tem brilho, né? Esse aqui é um acabamento fosco. É um acabamento em um verniz poliuretano fosco. Ele com um acabamento de poro aberto, a gente chama. Então é o mínimo de verniz, só para dar aquela proteção, para ele não encardir, ele não absorver suor. Ele é muito bonito, porque eu fiquei impressionado com barata, porque eu já vi cavaquinhos, mas não tinha o contato. E assim, a primeira coisa, parece um brinquedo. Sim, parece um brinquedo tão leve e bem os detalhamentos dele, bem feitinho. E assim, esse tem quanto tempo? Um desse? Esse cavaco acho que tem mais ou menos 2 anos. 1 ano, né, Jana? Mais ou menos 1 ano. Você tem algum dos primeiros ainda contigo? Não. Ficou pelo caminho. A gente constrói instrumentos, esse vai ser meu. Mas aí o camarada vem, testa pronto, e acaba Você levando. falou uma coisa que eu tinha essa curiosidade. Deixa ele aqui assim. Tinha curiosidade. Você já fabricou um que falou assim... Eu vou ter que vender... Não queria que ele fosse. Por incrível que pareça, eu tenho que lidar com esse apego. Todos, até hoje... Dói na hora de ir embora.
Vai não. É porque é muita dedicação, né? A gente vai para casa pensando naquilo ainda, o que vai fazer amanhã. E a fábrica, ela não tem isso. É objeto, é produto. Nós não. Você fez ele nascer. Nós fizemos ele nascer, nós geramos o sonho do artista, né? Então, tem muita do sentimento do artista, do artesão, embutido no instrumento, né? Então, por isso que quando o nome é feito, o instrumento ele tem uma valorização com aquela peculiaridade que o artista tem, né? Que ele aplica as técnicas, a matéria-prima utilizada, aquela peculiaridade, tudo isso envolve muita dedicação e torna o preço do instrumento bem... Você já percebeu em alguma vez, você está fabricando ali e você percebe assim, cara, esse vai ser top, tá saindo melhor do que encomenda. A gente sempre lidar com isso, porque até hoje eu faço muita pesquisa. Apesar de não falar inglês, né, eu ainda faço muita pesquisa lá fora, o que está acontecendo lá fora. Então, todo projeto ele sempre está evoluindo. Né? Então, para mim, é sempre... Existem aqueles que você faz e diz, poxa, superou minha expectativa. Eu achei que não ficaria tão bom assim. Mas a gente sempre aplica novas técnicas. O que há de melhor, a gente sempre está colocando para o cliente, ainda que ele, de repente, não pague por aquilo. Mas a gente vê a necessidade, a gente coloca, por causa do nome, né? O artista tem que zelar pelo nome luthier. E esse artista, né, que você está falando aí, quem te procura lá? A maior parte é amador ou profissional? O consumidor do instrumento artesanal, ele já é profissional. Poucos são os entusiastas, assim, né? A maioria são profissional, porque sabe bem o que quer, geralmente tocam na noite, é uma ferramenta de trabalho. São mais detalhistas. São mais detalhistas, né? A própria profissão, né? Ele requer algo superior e aí eles nos procuram. Eu sou baixista de horas vagas e assim, agora finalmente eu encontrei um baixo fabricado que atende às minhas necessidades. Questão da minha mão, questão do conforto. Eu já passei por vários, mas eu nunca tive a oportunidade de um baixo fabricado. Eu já vi baixos fabricados por luthiers. Tem em São Paulo uma loja, Bass Center. Sempre que eu vou em São Paulo, eu dou uma passadinha lá para ficar... É uma Disneylândia. Porque ali eles devem ter perto de 100 contrabaixos. Nossa. E a rotatividade é grande. E às vezes chega alguns lá de luthiers e você vê a diferença ali na hora. Só que aí não adianta. Eu fui comprar de um luthier, vai ser muito difícil ele... Isso. É sorte. Eu vou ter que me adaptar a ele. Sorte. Mas seria uma chance assim, cara, ter um baixo fabricado no meu tamanho, minha mão, o peso, que o velhinho aqui já... O baixo cansa a coluna. É incrível de você ter essa particularidade que eu não tive a chance ainda. Espero um dia ter. Vou aprender a tocar um cavaquinho, mas já arranhei violão. Ótimo. E eu vi que você trouxe guitarra também. Você tá nesse segmento também, né? Isso. Hoje a gente tá mais focado em construção de instrumento para... Instrumento de cordas. Instrumentos de cordas para poder... Então, essa aí... Vamos tirar o bebezinho, né? Aqui. Eu vou deixar o violão por último, porque na hora que eu vi, eu fiquei... Gente, só vocês terem uma noção... Para quem é músico, a gente tá vendo obra de arte. Não é um instrumento que a gente vai numa loja e vê ali pendurado. Dá para perceber e imaginar assim. Tô vendo as mãos de quem foi ali e transformou um pedaço de madeira no instrumento. Essa guitarra ela lembra uma Tele. É um modelo Telecaster. E já é também instrumento teu, né? Isso. Cara, muito essa bonito. Daqui acho que deve ter uns 4 anos que eu construí para um amigo. É tão bonito o verniz dela. Isso, esse aqui é um verniz poliuretano. Esse aqui é um braço feito de madeira marfim nacional. Esse aqui tem um spout de marfim também, é um marfim só que com um fungo. Isso é natural da madeira? É natural. Você busca isso também, né? A madeira com uma tatuagem, vamos dizer assim. Exatamente. Uma coisa interessante na madeira é que existe a picanha das madeiras. É o corte da madeira que ele é mais caro, mais especial. E o que faz esses cortes muito especial
São essas peculiaridades. E nunca vai ter um igual. Nunca vai ter igual. Então, de acordo com o desenho que ela tem, você reconhece a sua guitarra em qualquer lugar que tiver. Roubarem, opa, aí é a minha ali. Eu conheço essa guitarra. Então é digital. É uma digital, entendeu? Essas madeiras, você falou, Bahia. Quais são as principais regiões aqui no Brasil para fornecer madeira para... Nós temos o jacarandá da Bahia, é o mais famoso pela sonoridade e pela estética, ele é mais escuro. Mas tem o jacarandá mineiro, o jacarandá paulista, tem jacarandá aqui no Nordeste também, em Pernambuco, Ceará também tem. Tem uma diversidade bastante. Diferente de um cavaquinho, o tempo de fabricação aqui é bem maior, né? Não, a guitarra ela leva menos tempo. É? Isso, porque ela é um bloco usinado. O cavaquinho não, ele requer muita modelagem, né? Fazer os contornos. Então aqui é um bloco que é serrado. Isso. E aí depois montado. E aqui, como você falou, a textura também tá aqui, né? Da madeira. Isso, olha o fundo dela. Muito bonito. Esse aqui é um bloco de cedro vermelho. Isso aqui eu consegui ainda encontrar. Não, peraí, são duas madeiras aqui? São duas madeiras. Aqui é um cedro vermelho e na frente a gente tem um top, que é uma outra... Bem fininha. Bem fininha, 6 milímetros, de marfim, com esse efeito de espáldio. Essa ponte, essas ferragens, os controplate aqui, tudo isso foi eu mesmo quem fiz, usando o conhecimento na metalurgia. Então fiz ponte, fiz o contro aqui, pedi para um torneiro tornear em aço inox essas ferragens. Só compramos mesmo os trastes e as tarraxas. O resto foi feito lá na oficina também. Vou fazer uma delicadeza. Pode ficar à vontade. Uma guitarra dessa. Quantos estalecas ela vale? Um instrumento feito como esse, ele vai na casa dos 8K. É justo. Porque é único, né? É exclusivo. É exclusivo. E madeiras nacionais, né? E que são muito sonoras. Os gringos devem ficar loucos, né? Com a madeira da gente. Eu tenho um amigo que ele viaja ao mundo, ele é baixista de iate, veleiro, não sei bem como é que chama. E ele fala que quando eles pegam, ele leva os instrumentos para lá, as lojas, todo mundo quer comprar aquele instrumento. As lojas repletas, mas quando eles batem o olho, madeira brasileira, então eles querem a todo custo ter aquilo, né? Pela configuração. Então, pessoal, vamos olhar mais para as madeiras brasileiras, tudo legalizado, tudo certinho. E prova que o músico brasileiro, com talento brasileiro e com madeira brasileira vai fazer, e o luthier brasileiro. Aí. Agora eu quero ver esse brinquedo aí, porque quando você chegou e começou a montar aqui, eu fiquei olhando esse violão. É muito, muito bonito, muito bem feito. Esse aqui eu fiz um violão recentemente, vai fazer 1 ano também. Tava lá na luthieria. É um violão de mogno. Mogno que faz sofá, mesa... se fazia na época. Hoje da casa da avó da gente, quem tem um pedaço de mogno tem dinheiro. Tem dinheiro, entendeu? Então, o processo é o mesmo no cavaquinho. Fazer tampo, fazer as costelas, né? Isso. Mesmo processo, só aumenta o tamanho. Esse aqui é um violão, modelo OM, ele é baseado na construção do Martin, né? Que é o construtor, o pai desses modelos de violões de aço. Então, aqui ele tem um tampo de cedro rosa, com esse efeito de flamed. Aqui é um corte especial da madeira para dar esse desenho. Eu já vi luthiers que pegam maçaricos para fazer os efeitos na madeira também. Você faz as coisas? Faço. Recentemente eu fiz em um contrabaixo. A madeira era de ash. E o rapaz ele pediu que destacasse, né, os sulcos da madeira. Então eu optei por fazer essa técnica de maçarico para poder ela atenuar aquela... Eu vi aqui o acabamento da roseta também, que segue a mesma... Exatamente. Aqui nós temos uma escala em pau-ferro, madeira brasileira também. Agora um pau-ferro bem escuro, bem difícil de se encontrar. Braço em mogno, incrustações em madrepérola legítima, natural, que para quem não sabe, pessoal, a madrepérola natural, ela é casco de ostra. Então a gente recicla também. Tudo 100% da natureza.
Exatamente. A natureza é fornecedor de tudo E que há de melhor. É. Está na natureza, né? E o estilo para esse tipo de violão vai do músico. Vai do músico, Aí né? tem brilho de um lado e do outro não É tem. o fosco. Faz Isso. efeito Faz. no som? Então, o verniz fosco, ele precisa de menos material, né? Esse acabamento fosco. Então, a madeira vibra com Torna também o instrumento mais leve. mais leve, né? O instrumento brilho, ele precisa de uma carga maior de verniz. E aí tá aquela roubadinha que a gente conhece bem. E atrás, o braço atrás também segue a madeira, né? O braço atrás aqui, a gente Ele tem umas um... longarinas a pedido do dono. É estética e também ele traz estabilidade no braço, né? Aquela estabilidade que os cavaquinhos também têm, carregam no braço. E é um violão, no caso, de aço elétrico, acústico elétrico, né? Eu posso Isso. tocar ele microfonado ou já plugado. Exatamente. E, lógico, isso aí tem que estar numa capa É um case. perfeita, né? Carregando assim. Isso. Às vezes, O cuidado com o violão maciço é totalmente diferenciado. Quem tem o violão laminado, aquele aguenta porrada, madeira rígida, lâminas sobrepostas com muita cola, aguenta muita coisa. é o violão industrial. O violão industrial. Agora aqui você tem que É tratar. delicadeza. É delicadeza. É um instrumento muito especial. Aí chega um músico lá que é mais ciumento com o instrumento, com o violão, do que Sim. uma patroa. Nossa, tem. Olha a bronca. Olha a bronca. Eu já passei por uma situação em casa, derrubou, aí basta ouvir o barulho. Não caiu não, eu já ouvi o barulho, não adianta. Não adianta. Aí eu fui lá, tá chorando por causa disso aí, né? Mas a gente sabe como é. Eu queria pegar, se você me permitir, sentir o peso dele. Toca aí uma coisa fantástica aí com ele. Me deu essa palheta aí, deixa eu ver se eu consigo. Vou arranhar aqui uma bobagem. Está afinado aí que eu acho que já deve ter caído a afinação. Gente, não me batam não, né? Nem lembro como é que eu fazia essa música, do Dave Matthews, né? Tá bom, porque eu sou baixista, mas muito confortável. Isso. A mão é bem levinha aqui. E com barata a gente fez um ajuste aqui com microfones, mas a ressonância do som é muito perfeita. Equilibradíssimo. E aí você falou, eu tô sentindo, o violão tá vibrando. Ele vibra. Essa é Tá a grande vibrando. peculiaridade, né? Então tem a vibração sonora de quem tá de frente ouvindo, mas quem tá tocando também percebe essa vibração que o instrumento acústico maciço tem a oferecer. Você falou daqui de São Cristóvão? Mestre Passos. Mestre Passos. É uma referência nacional? Ele não é tão conhecido nacionalmente, mas para mim é um excelente. comparado aos famosos. Eu acho que a questão de divulgação do trabalho dele, né? Ele precisa divulgar mais. Porque o Mestre Passos, ele constrói uma diversidade de instrumentos. Cavaquinho, violão aço, nylon, constrói cello, violino, ele constrói flautas, tudo artesanal, reforma Ele tá com que piano. idade? Acho que Passos já deve estar com uns 62, acredito, nessa faixa. Gente, mais um sergipano que a gente não tá conhecendo, né? Vai trazer ele aqui que o pessoal vai gostar de conhecer a história dele. Uma pergunta, assim, muito pessoal. Por favor. Se você pudesse escolher um músico de qualquer estilo, no Brasil, no mundo, pra você chegar e ter a honra de ver ele tocando um instrumento seu. Você tem uma pessoa assim? Antigamente, pela pessoa, pela tocabilidade, né? E pela técnica e pela pessoa. Eu ganhei uma vez, quando eu estava estudando luthieria, um DVD de Robson Miguel, que hoje também, acho que ainda é patrocinado pela Marquês. E eu assisti o vídeo, ele dando dica de madeira, timbre, ele dando aquelas explicações e tocando violão com uma maestria magnífica. Eu sonhava um dia ter um violão, né? Vou fazer essa ponte.
Barata, vamos me ajudar nessa ponte. Porque eu tô aqui besta com isso, porque é muito bem feito o trabalho. E pensar assim, eu tenho um instrumento industrializado. Sim. O meu é um coreano, um corte coreano, meu baixo. E eu tenho um Tajima modificado por um luthier aqui de Sergipe, o Múcio. Ele modificou toda a eletrônica dele para deixar justamente no meu timbre. Seu timbre. Mas eu tô vendo um instrumento que é manual, 100% manual. 100%. E você falou que até a parte de metálica da guitarra você produziu. Isso. Então, assim, são obras de arte que tem que ir para as mãos de artistas, os amadores, mas a gente vai encontrar esses músicos também aqui na Orla tocando seu instrumento, tocando uma coisa tão bem feita. Músicos no mundo buscam ainda o luthier para ter essa assinatura, né? E o luthier consegue ter essa visibilidade. A gente vê um músico e fala assim, é luthier tal. Nossa. Então, no Brasil existe uma peculiaridade. É que o olhar para a aquisição do instrumento, o músico, falando sobre a grande massa, né? Eles olham para a marca. Entendeu? Uhum. No resto do mundo, eles olham para o luthier. Entendeu? Então, tipo, se você tem, sei lá, 15 mil reais, aqui no Brasil você vai querer comprar um Fender, um Music Man, isso. Se fosse lá fora, eu vou fazer um. Porque lá o esclarecimento, né, da melhor matéria-prima, dos melhores os melhores materiais, eles sabem disso. Eles têm essa consciência. O brasileiro não. É muito pouco, são poucos. Mas graças a Deus que tem, né? Acabei de tomar um puxão de orelha, né? Porque como eu tenho um instrumento comprado... Mas interessante... Mas o seu instrumento, ele é um Tajima, né? É um Tajima TMB4, modificado. Então, ele é de braço de marfim, se eu não me engano, né? Marfim com cedro. É madeira nacional. Com certeza feito de forma manufaturada, né? Pelos artesãos na Tajima aqui. Então, não é muito diferente. É um instrumento de altíssima qualidade. E o meu baixo, ele é de luthier da fábrica, tanto que o nome dele é Artisan. É uma série que a Alcorte ainda faz com acabamento manual. Show. Artisan. Sim. O acabamento dele é feito à mão. A máquina corta, mas o lixamento, a montagem, toda feita à mão. A gente vê vídeos lá, eles trabalhando. Mas assim, o recado foi dado. Você tem em Aracaju um fabricante de violão, cavaquinho e guitarras para você ter exclusividade. Só você vai ter esse instrumento. Não tem outro. Não repete, né, a fórmula. Não. Geralmente... Chega um lá... Lucas, eu vi fulano com o violão que você fez, eu queria um igual. Não rola, né? Isso acontece mais no cavaquinho, mas mais pela questão do timbre, né? A peculiaridade é o timbre. Então o cara diz, rapaz, eu vi um vídeo, eu vi um cavaquinho seu em tal lugar. E aí, aquele cavaquinho, como é que a gente faz para fazer um cavaco daquele? Né? Então, mais o timbre, né? Que é a grande... No caso, tem que encomendar ou você já tem... Consegue já ter alguns... Hoje nós estamos iniciado uma quantidade de cavaquinhos já para pronta entrega, né? Para que o pessoal espere o mínimo possível, né? Ou até nem espere. Mas violões, acho que até janeiro a gente já vai começar uma remessa de violões para pronta entrega, né? Então você vai lá, nos visita, testa, toma um café com a gente, escolhe lá e... Compra com ele. Compra com a gente. Eu vou quebrar agora a nossa conversa para ficar dentro de um pouquinho das coisas que a gente já faz aqui. Eu vou te fazer 2 perguntas para mexer com o Lucas. Um prato que te traz uma boa lembrança, uma ótima sensação. Tem algum? A comida de mãe. Qualquer coisa que ela fizer. Qualquer coisa. A gente, às vezes, briga com a esposa, né? Isso aqui você não quer comer. Chega na casa da sua mãe, você come. Né? Então, desde um simples arroz com feijão. Um cuscuzinho com uma manteiga, com uma margarina, com o que tiver. É diferente. Tempero de mãe. Tempero de mãe, não existe nada igual. Em qualquer lugar do mundo. E não como isso por nada no mundo.
Acho que eu não tenho nenhuma rejeição, não. Eu venho de uma história um pouco difícil, então a gente não tem muita escolha, não. Olha, Lucas, eu queria que, antes de encerrar, depois dessa aula de... É luteraria, né? A gente chama de luthieria, Luthieria, luteria. Fica à vontade. de artesanato, de mão cheia. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que acompanha aqui o Bem Temperado. Bom, pessoal, eu sou amante das matérias-primas. Nosso Brasil é uma terra riquíssima, né? Então, eu fico, às vezes, triste com o desprezo que as pessoas têm com as nossas riquezas, né? Então, quando o pessoal entra muito naquele tema de madeira influenciando o timbre da guitarra, não, é captador, e aí você vê que o mercado já começa a tendenciar para um material alternativo, sabe? Então, isso me preocupa, porque nós temos o que há de melhor no mundo. Tudo o Brasil tem de melhor do que no mundo. Melhor no mundo. Então, a gente, às vezes, fica generalizando coisas e depreciando o que é nosso. Então, o que eu temo é que no futuro os nossos filhos estejam com guitarras feitas de papelão, achando as melhores guitarras do mundo, né? Vou brincar com tronco de mamoeiro, enquanto o pessoal lá fora vai estar com o nosso jacarandá, com o nosso mogno, com o que há de melhor, que nos pertence. Então, vamos se conscientizar, use o que há de melhor, se pode, vamos usar o que há de melhor, se não pode, faça acontecer, que vai acontecer o acesso, e aí a gente constrói esses instrumentos da melhor forma, parcelado, troca por uma galinha, do que for, faz um escâmbio, mas vamos utilizar, gente, porque é nosso. É nosso. É nosso, vamos dar valor. Lucas, você, como artesão, é digno de aplauso, porque o que você obrigado. faz é uma técnica que vem de séculos. Sim. E se mantém na mão de pessoas como você, cada vez mais raras, cada vez mais difícil de achar e ainda, infelizmente, como você disse, pouco reconhecido e valorizado, porque você tem um instrumento único, só você tem, feito para você, é melhor do que qualquer marca mundial, porque é só você que tem aquele som, aquela marca, e não importa a tecnologia, não importa equipamento, isso aqui é feito à mão, isso é como a gente mostrou, né? Feito todo à mão, e é um trabalho que tem que ser valorizado. Pessoas como você não podem deixar essa arte deixar de existir, e a gente tem que valorizar mesmo. Eu tenho que te dar os parabéns por isso. Obrigado. Por conta dessa aula que passou, já passou o tempo. É uma aula que a gente fica aqui dias. E músicos, como a gente falou semana passada, mostramos Barata do Cavaquinho, um cara aqui lutando para manter o chorinho vivo, num estado como o Sergipe tem um forró muito forte, tocando um cavaquinho bonito, um sonzinho tão gostoso, e aí junta um músico bom com um luthier muito bom. Gente, aí só falta a cerveja e o churrasco, que a gente faz tudo perfeito. É o Brasil. É o Brasil. Tem que terminar em festa. Tem que terminar em festa. Lucas, só tenho muito a agradecer a tua presença, tua disponibilidade de estar aqui no Bem Temperado. Agradeço demais. Muito obrigado por essa porta que vocês abrem aqui para poder receber o artista, né? Para contar a sua história e mostrar o que há de melhor no nosso país, né? E principalmente em Sergipe. Principalmente em Sergipe. Gente, falamos de música, agradecer ao nosso patrocinador, a Casa da Música, que está sempre nos apoiando, Alan. Obrigado, porque é um batalhador para manter a música sergipana viva, apoiando os músicos e trazendo instrumentos e suporte para eles. Você que assistiu esse episódio, não esqueça de deixar o comentário, dar seu like, muito importante. Os vídeos estão aí bombando, já alcançando mais gente. E se inscreva no canal caso você não esteja inscrito. Até a próxima entrevista, como eu sempre digo, um bate-papo muito bem temperado. Tchau, gente. Obrigado.